Agora a gente vai até Brasília conversar com Giuseppe Janino, um dos coautores do projeto da urna eletrônica no sistema eleitoral brasileiro. Bom dia, senhor Giuseppe, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Itaberá de Blumenau. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação. Como é que surgiu, seu Giuseppe, a urna eletrônica no Brasil? Como é que foram esses primeiros passos, a ideia, o desenvolvimento de todo esse processo? Bom, ela surgiu motivada por uma situação que nós vivíamos há 30 anos, por exemplo, onde o processo todo era tradicional, votávamos em papel. E onde há intervenção humana, onde há a mão humana, há pelo menos 3 atributos vinculados ao ser humano: a lentidão, a prática de erros, inclusive o ditado popular diz que errar é humano, e muitas fraudes inseridas no processo. Havia um portfólio de fraudes considerável, e isso fazia com que as eleições levassem até semanas para se apresentar os resultados, e quando os resultados eram apresentados, sempre acompanhados de muita suspeição. Então, esse foi, digamos assim, um motivador para uma grande transformação. Digamos que nós batemos no fundo do poço na questão da credibilidade do processo eleitoral à época convencional. E a saída foi justamente mitigar a mão do homem do processo, diminuir a intervenção humana no processo. E, com isso, utilizando-se da tecnologia. E assim surgiu a urna eletrônica brasileira, que teve a sua primeira aparição nas eleições municipais de 1996. E apesar de ter essa intenção de garantir a segurança, né, com o passar do tempo, acabou se discutindo muito a insegurança ou a possibilidade de insegurança da urna eletrônica. Como é que o senhor, como um dos coautores desse projeto todo, né, vê esse debate que acontece durante os períodos eleitorais no Brasil? Esses debates são, muitas vezes, digamos assim, mais tendenciosos do que científicos ou racionais, porque o paradigma digital trouxe uma contribuição de funcionalidades que só existem no mundo digital especificamente, em termos de proteção do voto, por exemplo. Há funcionalidades como criptografia, assinatura digital, rastreabilidade, imutabilidade dos dados, vários dispositivos que a tecnologia coloca à disposição para proteger o voto e dar possibilidade de auditorias confiáveis que não existem no paradigma tradicional, convencional ou no papel. Eu vejo que esses questionamentos, né, que são levantados historicamente, primeiramente porque quando a urna eletrônica surgiu, lembro muito bem, nas eleições municipais de 1996, esse processo, digamos, mudou um paradigma. E isso incomodou a muita gente. Ou seja, aquelas fraudes, por exemplo, que eram realizadas de forma corriqueira e até mesmo tradicionais no processo convencional, não foram mais possíveis. E isso incomodou muita gente. E a urna eletrônica sempre teve adversários, digamos assim, justamente porque ela veio trazer um outro cenário, um outro paradigma para o processo eleitoral, onde a tecnologia coloca funcionalidades de proteção, de segurança e de auditabilidade. Portanto, aquelas fraudes que ocorriam, né, com frequência no processo tradicional não foram mais possíveis. E a partir daí sempre surgiram aqueles, digamos, adversários do voto eletrônico, sempre está tentando trazer novamente de volta aquele cenário onde havia a possibilidade da mão do homem atuar no processo e por meio da mão do homem se possibilitar, digamos assim, mudar ou alterar, adulterar os resultados.
Quem defende a insegurança da urna eletrônica ou do voto eletrônico alega que grandes potências, países mais desenvolvidos não usam um sistema assim, né? Ainda o voto é no papel. Como é que a gente pode ter certeza da segurança da urna eletrônica, seu Giuseppe? Esse questionamento, inclusive, é uma desinformação de tentar desqualificar o processo eleitoral brasileiro e do próprio Brasil ser uma referência em eleições digitais. Há vários países, sim, que adotam urnas eletrônicas ou voto digital usando a tecnologia, em torno de mais de 30 países ao redor do mundo utilizam da tecnologia para a votação. Inclusive, boa parte desses países se inspiraram no caso brasileiro. Agora, há países ditos do primeiro mundo que votam ainda no papel. Por que por que não adotam, né, não adotariam a tecnologia ou o processo digital conforme o Brasil adota? Porque não tiveram a motivação que o Brasil teve. O Brasil teve que fazer um grande investimento para resolver um grande problema, que era justamente as eleições não confiáveis, onde havia intervenção humana e onde havia fraudes e mudança de resultados. Isso provavelmente não é o problema de alguns países ditos do primeiro mundo. Portanto, não há necessidade de fazer um grande investimento que foi feito no Brasil num processo de transformação. Portanto, em alguns países onde não há cultura da fraude, não há efetivamente necessidade de se implementar barreiras de segurança de auditabilidade conforme foram implementadas no Brasil. Para que a nossa audiência entenda, seu Giuseppe, como é que funciona esse processo do voto eletrônico que torna todo esse processo seguro? É digamos assim, um processo desenvolvido ao longo desses 28 anos de aprimoramento contínuo e constante. A cada ciclo que ocorre, as eleições ocorrem de 2 em 2 anos, há sempre investimento no sentido de melhoria do processo, considerando que o processo eleitoral brasileiro hoje está embarcado no trem da tecnologia. À medida em que a tecnologia evolui, o processo eleitoral evolui. Então, são vários passos que foram adotados a partir do desenvolvimento do equipamento urna eletrônica e também de todas as soluções que gravitam em torno da urna eletrônica. Por exemplo, todos os softwares são desenvolvidos pela equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral. Eles são abertos durante um ano para que 15 instituições possam analisar linha por linha de cada um dos programas. No final dessa verificação, é realizado um processo chamado de lacração, que é uma espécie de blindagem desses programas que foram analisados, uma espécie de congelamento. Depois que eles são blindados, e aí participam autoridades como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o diretor da Polícia Federal, o presidente da Ordem dos Advogados, representantes dos partidos políticos, assinam conjuntamente com seus respectivos certificados digitais, garantindo ali essa blindagem desses programas blindados. Uma cópia desses programas é guardada na sala cofre do TSE e ela fica disponível para verificação a qualquer tempo e o tempo que for necessário. Por exemplo, eu quero saber como é que foram os softwares, os programas das eleições de 2014. Eles estão lá na sala cofre do Tribunal Superior Eleitoral, estão disponíveis, estão assinados, e essas assinaturas garantem que são realmente os softwares autênticos e que eles não foram alterados. Depois que esses programas são blindados, lacrados, uma cópia é guardada na sala cofre e as outras cópias são enviadas para os estados inserirem nas urnas eletrônicas. Quando essas cópias blindadas chegam nos estados, ali já se pode verificar as assinaturas. Se as assinaturas conferirem, se garantem dois atributos.
que esses programas são de autoria do Tribunal Superior Eleitoral e que eles não foram adulterados. Porque se alterar um ponto ou uma vírgula num desses programas, essas assinaturas não conferem mais. Esse software blindado é inserido nas urnas eletrônicas, elas são lacradas fisicamente, e o primeiro passo que a urna eletrônica faz quando é ligada é ler as assinaturas. Se as assinaturas conferem, o software funciona. Se a assinatura não confere, o software não funciona. Portanto, não há possibilidade de um software estranho, que não seja oficial, ou que ele tenha sido adulterado um ponto ou uma vírgula, funcione numa urna eletrônica brasileira. Então, esses são alguns dos processos que foram inseridos utilizando basicamente funcionalidades tecnológicas que garantem a verificação da autoria e da integridade de todos os programas utilizados na eleição de ponta a ponta. Não há como um hacker, por exemplo, invadir um programa desse. Não há possibilidade, primeiro, porque a urna eletrônica já foi concebida, e nós participamos disso, para que fosse um equipamento standalone, ou seja, um equipamento desconectado a qualquer dispositivo de rede, seja Wi-Fi, seja Bluetooth, seja Ethernet, seja internet. Ele é um dispositivo totalmente isolado. Isso já elimina a possibilidade de um ataque cibernético por meio de rede na urna eletrônica. Além disso, existem todos esses passos que nós falamos aqui, de verificações por várias entidades, de assinaturas digitais, de lacrações, de blindagens, de verificação em várias etapas, de verificação na própria urna eletrônica. Tudo que entra nela, a urna eletrônica avalia para ver se é autêntico e se é íntegro, e tudo que sai da urna eletrônica é assinado digitalmente pela própria urna por seus respectivos certificados digitais. Ou seja, existem muitas barreiras de segurança e de auditabilidade que tornam, até então, a fraude cibernética inviável. Agora, nessa equipe que fica com as urnas, com o sistema, há alguma possibilidade de ter alguém mal intencionado, infiltrado numa equipe, conseguir acessar esse sistema, ou é tudo muito bem blindado? Primeiramente que são equipes de servidores da Justiça Eleitoral ou empresas contratadas com contratos específicos de sigilo e de responsabilidade. Todas as informações são desenvolvidas de uma forma segregada. Ou seja, a equipe que desenvolve os programas da urna eletrônica não conhece o software que faz a transmissão de dados, que não conhece o software que faz a totalização, que não conhece o software que faz o cadastro de candidatos, por exemplo. Ou seja, todas as informações são protegidas e segregadas. Ninguém tem ali a faca e o queijo na mão. Por outro lado, todos os programas são verificados amplamente. Se houvesse a possibilidade de uma pessoa infiltrada inserir um código malicioso num dos programas, eles seriam facilmente identificáveis, porque os programas ficam abertos durante um ano antes de serem blindados. E depois de serem blindados, ficam à disposição para verificação a qualquer tempo e qualquer hora. Portanto, se eu suspeitar das eleições de 2016 que tivesse uma funcionalidade inserida num dos programas, ele está lá disponível. Basta abrir e verificar se aquela funcionalidade está lá. Portanto, há vários mecanismos de proteção e de verificação que impedem essa possibilidade. Estou conversando com Giuseppe Janino, que é coautor do projeto da urna eletrônica no sistema eleitoral brasileiro, e eu perguntei isso para o senhor porque essas urnas elas vêm para os estados, onde é feito, né, toda a estruturação das candidaturas, né, seu Giuseppe, onde os tribunais regionais colocam ali os nomes dos candidatos e esse processo todo, né? É bom ressaltar isso, que os tribunais regionais,
recebem já os programas blindados. Eles não têm nenhuma possibilidade de fazer qualquer adulteração. Se fizerem alguma adulteração, acontece aquilo que eu falei. Alterou um ponto ou uma vírgula num dos programas, a urna não reconhece mais e não vai fazer aquele software funcionar. Os dados também são todos concentrados no Tribunal Superior Eleitoral, que entregam essas bases de dados também assinadas para os tribunais regionais. Ah, então não vem do E essas tribunal. bases, Os dados de candidatos já vêm do Tribunal Superior Eleitoral. exatamente, eles são originados no Tribunal Superior Eleitoral e saem do Tribunal Superior Eleitoral assinados, ou seja, protegidos contra qualquer tipo de adulteração. Tá certo. Bom, os procedimentos de atualização do sistema, tem aquela preparação, né, seu Giuseppe, e lacração das urnas. Todo esse processo aí é feito nos TRS. Sim, é feito nos tribunais regionais, geralmente capitaneado por um juiz eleitoral. E nessa oportunidade, os interessados podem fazer as verificações e as auditorias, como os representantes dos partidos. Nesse momento, eles podem verificar as assinaturas dos programas, as assinaturas dos dados e participar do processo de inserção dos dados e programas nas urnas eletrônicas. Inclusive, nesse momento, se pode fazer ali já um teste, que é chamado teste de caixa preta, onde simplesmente se simula uma eleição, se fazem ali alguns votos e se verifica se tudo aquilo que foi digitado no teclado correspondeu ao que saiu no resultado naquele momento. Então, há vários pontos de verificação. E nesse momento de inserção do software de dados nos tribunais regionais eleitorais, é sempre uma audiência pública, onde estão ali representantes do Ministério Público, a ordem dos advogados e principalmente dos partidos políticos, onde se pode fazer todo tipo de verificação quanto à autoria e integridade dos programas e dos dados. Estamos falando aqui sobre votação. E a apuração dos votos, Giuseppe Janino, como é que ela é feita e a segurança dessa apuração também? Bem, a apuração dos votos é feita pela própria urna eletrônica. No momento em que o eleitor vota, os seus votos são armazenados numa espécie de uma planilha, como se fosse uma planilha eletrônica, onde se guarda ali os votos de cada eleitor. Eles são guardados nessa planilha, nessas tabelas, de forma aleatória, justamente para que não haja possibilidade de, uma vez aberta essa planilha, se verificar qual foi o primeiro eleitor e qual foi o seu voto, por exemplo. Então, os votos são gravados ali de forma aleatória. No final da votação, o software da urna eletrônica, que já foi verificado se é autêntico, se está íntegro, ele vai nessa tabela, faz a contagem. Depois que ele conta o voto, imediatamente ele imprime o resultado naquela sessão eleitoral. Ou seja, a urna eletrônica, ela apura e imediatamente após a apuração, ela imprime o voto em papel. Esse voto é distribuído já para os fiscais de partidos que estão nas sessões eleitorais. E ali eles já recebem o resultado. E uma cópia, inclusive, é afixada na parede do local de votação para que o resultado seja efetivamente de conhecimento público. O interessante é que o resultado da eleição já está sendo exposto, e antes mesmo de chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, porque o dado ainda não foi transmitido para o Tribunal Superior Eleitoral, mas já foi divulgado e já se tornou de conhecimento público. Por que há existe essa necessidade, Giuseppe Janino, de se encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral todos os dados e não se divulgar no local, por exemplo, né, toda essa apuração? Mas é exatamente isso que acontece. Os dados são, sim, apurados na sessão eleitoral e divulgados
imediatamente após a apuração. Ou Mas, seja, os partidos políticos já têm acesso ali aos resultados de todas as sessões eleitorais e, ressalto, antes mesmo do TSE receber esses dados. Então, depois disso, os resultados impressos, de conhecimento dos representantes dos partidos políticos no âmbito da sessão eleitoral, essa mesma informação é gravada numa mídia digital, é criptografada por um algoritmo de alta complexidade e assinado pela urna. Essa mídia digital, que é uma espécie de uma pendrive, sai da urna eletrônica e vai para um ponto de transmissão, que geralmente é ligado à rede privativa da Justiça Eleitoral. Esse dado criptografado é transmitido num canal criptografado também até chegar ao computador central no Tribunal Superior Eleitoral. Esse computador central, quando recebe essa informação, ele faz um checklist para verificar se ela é autêntica e se não foi alterada. Então, faz várias verificações, ele decifra aquela informação que chegou criptografada e, em passo contínuo, apresenta o que chegou no TSE, justamente para dar possibilidade daquele representante do partido ou do cidadão comum que recebeu a informação no âmbito da sessão eleitoral possa conferir se é o mesmo resultado que chegou para a totalização. Depois disso, esse resultado, depois de apresentado, é somado e depois divulgado. Portanto, há vários pontos de verificação que permitem, inclusive, o cidadão comum acompanhar cada um desses pontos e verificar a autenticidade e a integridade dos dados que estão sendo ali trabalhados. pelo que eu entendi, Giuseppe, então a totalização é feita em Brasília e não em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, por exemplo, onde é a sede do Tribunal Regional Eleitoral, até para garantir mais segurança em todo esse processo, é isso? Exatamente, porque existe um ambiente, né, apropriado com todos os dispositivos de segurança, que é a sala cofre do Tribunal Superior Eleitoral, onde ali funcionam os softwares de totalização, onde recebe os resultados das sessões eleitorais, resultados esses, ressalto, que já foram apresentados lá na sessão eleitoral, eles são transmitidos para esse data center, onde se faz ali simplesmente a consolidação, a totalização e depois disso a divulgação dos resultados. Então, sim, a centralização dessa totalização é justamente feita nesse ambiente com todos os requisitos de segurança, de certificação internacional, que garantem, digamos, a não possibilidade de qualquer interferência externa nesse processo. Esse sistema que é aplicado aqui no Brasil já foi copiado em algum outro país ou algum outro país demonstrou interesse nesse sistema que é aplicado aqui no Brasil? Sim, o Brasil é referência mundial em eleições digitais. Eu, enquanto estive como secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral durante 15 anos, recebi mais de 70 países que vieram ao Brasil para conhecer a nossa solução tecnológica digital. E e o nosso processo brasileiro certamente se tornou inspiração para que vários outros países desenvolvessem as suas próprias soluções. Pelo que o senhor fala, então é um processo altamente seguro de votação, altamente seguro de apuração, mas segue sendo polêmico em alguns pontos aí apontados por algumas pessoas, né? Que mantém aí essa questão da discussão sobre a urna eletrônica aqui no Brasil, né, seu Giuseppe? Essas discussões, infelizmente, muitas vezes saem do campo científico e até mesmo do racional. Elas são informações sustentadas, muitas vezes, em desinformação. E tem outros objetivos. Objetivos simplesmente de desqualificar o processo eleitoral brasileiro.
E à medida que se tenta atingir a urna eletrônica, atingir o processo eleitoral, se está tentando atingir efetivamente a sustentação do regime democrático. Voltar ao voto pelo papel seria um alto retrocesso. Seria voltarmos a 30 anos, onde nós tínhamos um portfólio de fraudes possibilitadas pela mão do homem, certamente seria um grande retrocesso. Giuseppe Janino, obrigado pela participação do senhor, pela atenção do senhor aqui com a Rádio Itaberá de Blumenau, explicando esse funcionamento da urna eletrônica, a segurança da urna eletrônica. É muito importante que a gente leve esse conhecimento para a nossa audiência. Muito obrigado. Sim, eu creio que levar esse tipo de conhecimento é essencial, até mesmo porque é a maior arma que nós temos contra a desinformação. Vamos conseguir realmente combater a desinformação com a informação correta e precisa. Obrigado a todos que nos ouviram aí, obrigado, Jorge, pela possibilidade, estamos sempre à disposição. Muito obrigado ao senhor também, uma ótima semana. Eu conversei com Giuseppe Janino, ele é matemático, foi secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral de 2006 a 2021 e é reconhecido como coautor do projeto da urna eletrônica do sistema eleitoral brasileiro, né? Uma questão que está sempre próximo das eleições, muito em debate. O Giuseppe Janino também recebeu diversos prêmios em sua carreira, tanto relacionados ao projeto da urna eletrônica, quanto em outros destaques de tecnologia e inovação. Hoje ele atua como consultor internacional em eleições digitais e identificação biométrica, também como membro do Conselho Consultivo do PMI Chapter Distrito Federal do Brasil. E a gente conversou com ele justamente para entender todo esse processo do voto digitalizado aqui no Brasil e segurança da urna eletrônica. Ele conversou conosco direto de Brasília.